Olá, amigos. Este é mais um momento oficina de emoções. Hoje vamos falar sobre o perdão e o quanto isso abre caminhos, derruba barreiras, liberta quem se sentiu ofendido e quem ofendeu, consciente ou inconscientemente. A dinâmica do mundo, de um modo geral, se a gente observar, nos relacionamentos entre as pessoas, muito gira em torno do perdão, da ofensa e do perdoar a ofensa. E aí vem desde Adão e Eva, né? Eva, ela caiu na armadilha, ela reconheceu que caiu na armadilha porque ela disse: a serpente me enganou. E ela se arrependeu, não é? E como consequência, a partir dali, a humanidade, de alguma forma, ela erra, ela se arrepende, ela compreende e vai tomando aí posturas mentais em que nós pedimos o perdão e damos o perdão, né? O perdão ele pode estar em três dimensões: eu com o outro, eu comigo e eu com Deus. Eu com o outro é quando eu sinto que o outro me ofendeu. Eu com Deus é porque eu acho que Deus poderia, de alguma forma, ter evitado certas coisas na minha vida. E eu digo, meu Deus, por que que você permitiu? Por que que você não evitou, né? Então existe um certo ranço, consciente ou inconscientemente, em relação ao Criador e aquilo que aconteceu dentro da nossa vida, que a gente acha que Deus tinha poder de evitar ou fazer diferente. E o perdão comigo, que são as cobranças, a clareza em relação à nossa imaturidade, às nossas fraquezas, nossas falhas, e essa sensação de culpa, de inconformismo também em relação a nós mesmos. Então, o perdão nessas três dimensões, quando ele é compreendido e ele é praticado para superar e sair, ele é libertador. Eu gostaria de abordar, nesse momento oficina de emoções, a questão do perdão com o outro, não é? Porque hoje em dia as pessoas elas se ofendem facilmente, elas se sentem ofendidas facilmente, né? Elas ofendem também as outras facilmente. E nisso há os litígios, há os problemas de relacionamento, chegando até mesmo a problemas na instituição, na comunidade, no trabalho, na família, separações, brigas, né, com vizinhos, dentro de condomínio. Então, é o perdão, essa dinâmica entre as pessoas, eu com o outro e o outro comigo, né? E eu me lembro de uma técnica de amorização que nasceu há muitos e muitos anos atrás, antes de Cristo, uns 3.000 anos antes de Cristo, já era praticada essa técnica de amorização, na época que o deserto de Saara ainda não era deserto, era savana. E as tribos que existiam lá, elas praticavam essa dinâmica do perdão. E a primeira coisa que uma pessoa falava para outra, naquela época, né, para evitar inclusive guerra entre as tribos, era: me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu sinto muito. Eu te amo, eu te agradeço. Me perdoe, eu sinto muito. Eu te amo e te agradeço. Depois até desenvolveram técnicas, né, com vários nomes, com esse tipo de dinâmica. Mas o fato é que essas quatro frases, elas inclusive correspondem aos quatro pilares do cristianismo, que é a compaixão, o perdão, o amor e a gratidão, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira frase é: me perdoe, né? Eu sinto muito, me perdoe. Então, quando nós falamos me perdoe, nós nos colocamos numa posição de humildade, de falar para a outra pessoa que de alguma forma nós estamos reconhecendo que prejudicamos a pessoa, consciente ou inconscientemente, né? Voluntário ou involuntariamente. A gente pede perdão pelo desconforto que a gente causou naquela pessoa.
né? Pelos danos que a gente causou naquela pessoa, pelos prejuízos que a gente causou naquela pessoa. E aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas muita gente não gosta de mim gratuitamente. Muita gente se sente ofendida com certas coisas que eu fiz, eu deixei de fazer, mas eu não fiz nada, né? Eu não tenho nem por que pedir perdão. Eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não fiz nada para pedir perdão. E aí é que está a questão, né? Não é que a gente tenha a consciência de ter vontade de ter agredido o outro, ter feito alguma coisa, né, para de alguma forma prejudicar o outro. Mas no momento em que nós percebemos que o outro já tem algum certo desconforto, que de alguma forma ele não se sente bem diante de nós, né? E ele até nos cobra, nos culpa de certas coisas, né? O momento de falar, me perdoe, me perdoe. Eu me lembro de São Charbel, numa época em que ele foi pegar o óleo para encher a lamparina e ler a palavra de Deus à noite na cela dele, né? Que ele era um monge. E o superior tinha dado uma ordem para, naquela época, ninguém encher as lamparinas, porque tinha pouco óleo. E a pessoa que estava responsável pelo óleo era um noviço, dois noviços bem assim brincalhões, e como eles sabiam que São Charbel era muito obediente, eles resolveram fazer uma brincadeira e colocaram água na lamparina de São Charbel e ficaram olhando pela brecha da porta para ver o que acontecia, né? E na hora que eles estavam olhando assim pela brecha da porta da cela de São Charbel para ver o que acontecia, porque eles tinham colocado água, né, na lamparina em vez de óleo, eles observaram que a lamparina tinha acendido. E nesse momento também o superior chega, pergunta por que eles estão ali. Eles dizem, mas já dizem que São Charbel tinha desobedecido e pedido para eles encherem a lamparina de óleo, não é? E eles encheram de água para não desobedecer ao superior. E quando o superior entra na cela e vê a lamparina acesa, imediatamente ele já começa a brigar com São Charbel, né? A dizer a São Charbel algumas coisas que ele tinha desobedecido, não é? Que não era certo aquilo. E São Charbel não estava compreendendo nada, porque ele não sabia do que se tratava. Mas ele nem perguntou do que estava sendo acusado, o que ele tinha feito. Ele não perguntou. Ele simplesmente se joga naquele momento nos pés do superior e pede perdão. Me perdoe, me perdoe. Você está compreendendo? Meu amigo e minha amiga. Ele não tinha feito nada, né? Ele era um homem santo, mas naquele momento que ele percebeu que alguém estava inflamado de raiva em relação a ele, ele não quis nem saber do que tinha ou estava sendo acusado. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, né? Porque de alguma forma eu estou tirando a tua paz, consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente. Olha que coisa linda, que dinâmica, que amplitude maior de perdão. E aí o superior vai olhar e ver que é água. E, inclusive, ele apaga o fogo, tenta ligar o fogo, não consegue, pede para São Charbel ligar o fogo e São Charbel consegue ligar o fogo da lamparina mesmo com água. E aí, nesse momento, o superior se joga nos pés de São Charbel pedindo perdão. Olha que coisa linda, né? Que cena maravilhosa. Eu digo que o céu ali estava todo atento à terra nessa dinâmica linda de perdão. E são essas cascas de banana que o inimigo coloca na nossa vida, na minha, na sua vida, dentro da comunidade, né? Na empresa onde você trabalha, com os seus amigos, na sua família, na sua comunidade, condomínio. É exatamente isso, porque a gente tem razão, a gente não fez nada, né? Nós temos toda a consciência. E de repente nós achamos um desaforo, nós nos sentimos incompreendidos, injustiçados, né? Eu não tenho nada que pedir perdão, não fiz nada. Engano nosso. Nós podemos fazer algo ainda maior. Observou alguma coisa, alguém que está incomodado com você? Peça perdão. Me perdoe, me perdoe. Depois você vai
procurar compreender o que é, para de repente até desfazer alguns mal entendidos. Mas a primeira coisa é me perdoe. Mas me perdoe de coração, porque aí você vai imaginar o quê? Que aquela pessoa, de alguma forma, ela tem algo contra você. E como consequência, você, mesmo que você não tenha percebido, que você não tenha desejado, você naquele momento está sendo objeto de pecado, de falta de paz na vida daquela pessoa. Então me perdoe, é uma coisa linda, é libertador, não é? É algo que vai trazendo cada vez mais a paz para dentro de nós e para o mundo em que vivemos. E assim ficamos por aqui. Até a próxima, com a graça de Deus.